No meu último podcast, falei bastante sobre o papel que o Qatar vem desempenhando esse jogo duplo, basicamente de mocinho e vilão. Eles apoiam e são em grande parte o Hamas, mas ainda assim são chamados para mediar um cessar-fogo e negociar reféns com o Hamas. A mesma coisa, né, aliás, que eles fizeram com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, a mesma coisa que fizeram com o Talibã, com a Al-Qaeda. Eles atuam como bons mediadores, mas isso ocorre porque são os terroristas. Ninguém realmente entende o jogo duplo do Qatar. Bem, ninguém exceto minha convidada no podcast de hoje, que temos muita sorte de receber, é Yigal Carmon, a fundadora e presidente do Middle East Media Research Institute, um instituto do Oriente Médio, Instituto de Pesquisa de Mídia do Oriente Médio. Então, antes de tudo, né, obrigada por me lembrar o que significa Middle East Media Research Institute, porque para nós, Middle East Media Research Institute é apenas uma instituição que nos trouxe, só para continuar te apresentando, você nos trouxe as vozes do mundo árabe. Você nos trouxe inteligência de fonte aberta, que é realmente o mais importante, que é o que as pessoas nos países árabes estão dizendo, e você expandiu isso para outros idiomas também. Não ouvíamos essas pessoas até o Middle East Media Research Institute. Você fundou o Middle East Media Research Institute em 2000. Em 1998. Se me permite. Então agora não, mas só mais um segundo, a título de introdução. Então, uma das coisas sobre as quais você tem falado abertamente é: prestem atenção ao povo do Qatar. Olhem para o Qatar. O Qatar é o lar, é um estado que controla a Al Jazeera. Durante os últimos 15 meses você tem sussurrado no meu ouvido: preste atenção ao Qatar. Quero focar no Qatar. Vamos começar. Se me permite, já se passaram 25 anos. Nós não traduzimos apenas do mundo árabe, mas também traduzimos do árabe, farsi, turco e urdu. E nos últimos 10 anos nós também monitoramos a mídia russa e nos últimos 5 anos a mídia chinesa. Qualquer um que queira entender o que acontece no mundo em todas as áreas que preocupam as pessoas, certo? China, Rússia, o mundo árabe, Irã, Paquistão, Turquia, obviamente sobre os quais talvez a gente fale um pouquinho hoje. Acesse memory.org, é uma ferramenta essencial, tem sido uma ferramenta essencial durante toda a minha carreira, então é isso. Enfim, sem mais delongas, vamos começar pelo Qatar. Primeiramente, quero começar falando sobre o Qatar como o epicentro da jihad global. Para entender o Qatar, que é visto no Ocidente como um emirado de negócios como os outros, quero destacar a diferença entre o Qatar como um emirado do Golfo e os outros, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein e outros. Existe uma grande diferença. O Qatar é um emirado ideológico. Qual é a ideologia deles? Publicamos isso recentemente em Memória. É o wahhabismo. Temos uma gravação do antigo emir, o pai do atual, conversando com Gaddafi em 2010 e dizendo a ela: nós somos os verdadeiros wahhabitas. Eu sou o 16º herdeiro de Muhammad ibn Abdel Wahhab. Se você os comparar, por exemplo, com os Emirados têm o complexo abraâmico, que contém uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita para simbolizar o entendimento interreligioso. No Qatar existe a mesquita de Muhammad ibn Abdel Wahhab. O wahhabismo é um movimento do século XVIII, o movimento mais extremista possível. E nós publicamos as traduções do discurso do Emir na inauguração da mesquita principal. E ele fala lá sobre Dawah, sobre pregar o Islã do século VII no espírito do mundo moderno, dos tempos modernos. O que isso significa? Você não precisa ser como se estivéssemos publicando amanhã uma matéria sobre a Sheikha Ramosa, a esposa ou a mãe do Emir. Sheikha Ramosa. E basicamente você não precisa usar um vestido preto. Não, você pode usar uma pada. Você pode usar Valentino e pré-jihad e apoiar Sinwar e apoiar o Hamas e apoiar o Talibã para assumir o controle. Afeganistão contra
o regime secular eleito democraticamente de Ashraf. Claro, todas as outras organizações terroristas, principalmente a Irmandade Muçulmana, mas nesse wahhabismo, no espírito dos tempos modernos, ele repetiu isso muitas vezes. E isso significa enganar. Toque. Você não pode fazer do jeito que eles faziam a cavalo no século XVIII. Não, você faz isso seguindo o espírito dos tempos. Engana a todos. Você os compra. Dawah também é sobre comprar influência, não só matar. Você mata onde pode matar, você compra onde pode comprar. Você espalha o Islã do século VII. Na verdade, o Catar está arrastando todo o mundo muçulmano de volta ao século VII, enquanto grande parte dele está se desenvolvendo para se tornar uma entidade moderna. A Arábia Saudita, o príncipe herdeiro colocou a polícia religiosa na cadeia. Você vê eventos em Jeddah, eles são como o Oscar em Los Angeles. Antes do processo, você vê os Emirados Árabes Unidos. Não se trata de paz, não se trata de paz com Israel. É paz com o cristianismo, com o judaísmo. E também há outro lugar, não em Abu Dhabi, para o budismo. Eles estão abertos a uma mudança. Agora, deixe-me começar com o Catar um pouco antes. Quando a União Soviética... Deixe-me só interromper por um segundo, porque algumas pessoas que estão assistindo a este programa talvez nunca tenham ouvido falar do wahhabismo. Então, eu só quero explicar rapidamente que o Islã do século VII dos wahhabistas é o Islã jihadista que vimos no 11 de setembro e nas guerras que as pessoas do Ocidente têm travado, os americanos no Iraque e no Afeganistão, Israel e em todas as nossas fronteiras com os palestinos. Essa crença na supremacia mundial islâmica, no imperialismo islâmico, nesse tipo de prática fanática do Islã, que vemos com apedrejamentos, assassinatos, o modo como vestem as mulheres e as tratam como propriedade e assim por diante. Então, ao falar de wahhabismo, você se refere a uma forma brutal, extremista e absolutista totalitária do Islã que não aceita coexistência não só com o judaísmo, cristianismo, budismo, hinduísmo, mas também com qualquer outra forma de Islã, de modo que eles também estão em guerra com outros muçulmanos para alcançar o controle total sobre o mundo islâmico e sobre o próprio mundo, em nome desse conceito de supremacia islâmica. E adaptando isso aos tempos modernos. E é isso que o Catar faz. A contribuição deles aqui é usar seu dinheiro, usar sua televisão via satélite para levar, seja pela espada ou pelo dinheiro, ao mundo para avançar a causa do supremacismo islâmico. E agora continue. 11 de setembro, certo? O 11 de setembro foi realizado, foi planejado por um ex-funcionário do governo do Catar, Khaled Sheikh Mohammed. Onde ele trabalhou? Ele trabalhou no Departamento de Água e Eletricidade em Doha. E quando o FBI veio prendê-lo e contou apenas ao emir, em poucas horas ele desapareceu. Ele estava no Catar quando foi preso? Não. E na época do ataque, ele estava no Paquistão. Ele deve se lembrar disso de lá. Mas ele estava no Catar quando outros ataques aconteceram. E as embaixadas no Quênia, né, os ataques às... 98. O Partido UFC. E conspirações. Khaled Sheikh Mohammed pôde voar. Quero dizer, ele é um funcionário, certo? Ele tinha permissão para ir a qualquer lugar em missões de jihad. O cara que supervisionava ele era um ministro de Al-Qaf, que era o pilar do golpe do ex-emir contra seu pai, que era um cara bem tranquilo e que não estava muito envolvido com todo o... Jihad. Agora, este é um dos mais... algo pelo qual o Catar deveria pagar a todas as vítimas do 11 de setembro e de outros ataques. Agora, os documentos que provam isso são documentos americanos.
Agora, para isso, ele já está há 10 anos preso em Guantánamo, justamente para não permitir que ele fale sobre tudo. Ele deu um depoimento, uma confissão, com toda a lista do que ele fez. Agora, os Estados Unidos, sob a administração Truman, não querem fazer um julgamento porque aí tudo viria à tona, inclusive os colaboradores americanos dele. Então eles tentaram fazer um acordo judicial. E aí houve tanta indignação que o Departamento de Defesa teve que voltar atrás nisso. E agora ele está lá. O mais importante é expor o papel do Catar. No 11 de setembro? Sim, e se ele não for a julgamento, isso nunca será exposto. Então você está dizendo que todas as informações sobre o papel do Catar em patrocinar a Al-Qaeda nos anos e meses que antecederam o 11 de setembro seriam expostas em um julgamento de Khalid Shaikh? E elas já estão lá em documentos que publicamos. Muita coisa foi publicada. E isso não adiantou nada. E se ele não for levado a julgamento, ele vai continuar em Guantánamo e tudo ficará enterrado. Os americanos não querem que publiquem isso. Por que não têm interesse em divulgar essas informações? Não, porque há um papel dos Estados Unidos nessa encoberta. E eles não querem. Vamos chegar a isso em um segundo, porque quero passar do papel do Catar no jihad global para o seu efeito corrosivo. De influência sobre as normas ocidentais e através de operações de influência sobre os líderes ocidentais. Mas antes de irmos para essa parte, vamos falar um pouco mais sobre como o Catar patrocina o jihad, o que ele faz, como é a parceria com o Hamas, o Talibã, a Al-Qaeda, etc. Porque isso não é nada evidente para as pessoas que não estão acompanhando esse assunto. Certo. Então, antes de tudo, quero dizer que tudo o que é conhecido por qualquer vendedor de legumes e taxista no Oriente Médio, as agências de inteligência, inclusive a israelense, não sabiam. Já é uma tragédia. Eles não sabiam. Eles colaboraram com essa entidade como se fosse um parceiro legítimo para qualquer coisa. Eles fizeram a Copa do Mundo lá. Eles tiveram a Copa do Mundo em... Muito antes disso. Não, mas quero dizer, eles são considerados membros plenos da comunidade internacional. E isso é, obviamente, uma falha da nossa inteligência, mas não só da nossa, também da americana. E o fato de que, aliás, eu coloquei a informação sobre o 11 de setembro 2 vezes em uma página inteira no New York Times e em uma página inteira no Washington Post 2 vezes em 2019 e em 2023. Um anúncio de página inteira no Post em 2009? A responsabilidade do Catar e os testemunhos não são memória. Eles são Richard Clarke, que foi conselheiro em contra-terrorismo para vários presidentes, sim, para vários também, pelo menos. Existem documentos da comissão sobre o 11 de setembro. Eles estão por aí. A confissão dele, os críticos, os interrogadores, tudo, sim, tudo está por aí. E ninguém faz nada. Estou tentando chegar às famílias do 11 de setembro. Eu vou, espero que em breve, criar uma nova entidade que está processando o Catar. O Catar, por enquanto, não pode ser processado porque eles são, sim, eles não podem ser processados. Apenas a Coreia do Norte, o Irã, 4 países podem ser processados, mas não o Catar. Mas a pressão será suficiente para criar todo um lobby. Também estamos conversando com membros do Senado e da Câmara sobre o papel do Catar, e eles estão começando a entender isso. Toda essa história não é conhecida pelas pessoas por causa de uma grande encoberta pelos estados. E parte desse encobrimento se deve à falta de informação, e parte porque o Catar está comprando influência. Só mais um segundo. Então, 11 de setembro, precisamos falar de forma mais geral sobre a jihad. Vamos pegar o Afeganistão como exemplo. Eles apoiaram o Talibã por anos com dinheiro, até o momento do golpe contra o presidente Ashraf Ghani, que era um cara secular, que era um... Quando foi isso? Quando foi o golpe? Em 1991. Ok.
O que eu estou dizendo? Em 21? Em 2021? 2021? O golpe foi então, e eles atacaram o regime democraticamente eleito. E os Estados Unidos não os apoiaram. O governo afegão. Pelo governo afegão, e eles assumiram o controle. E agora o Catar está tentando construir sua legitimidade. Os talibãs. Sim. E eles não têm tanto sucesso, mas agora com Trump certamente vão conseguir. Eles vão falar sobre isso em sim, porque o Catar vai apoiar, assim como fez com a Síria. O Catar é o grande vencedor. Síria, o próximo passo é os Estados Unidos reconhecerem Julani. É a mesma história como o Afeganistão, mesma história. É isso que vamos viver para ver, mas é isso que está por vir. Agora, os cataris, que são mais sábios do que qualquer pessoa que eu conheço, eles providenciam para si mesmos um pedido do governo. É isso que eles afirmam, que a administração americana pediu a eles para manter linhas de comunicação com os terroristas. Sim, com os terroristas, antes do Hamas, com o Afeganistão, o Talibã afegão, mas não foi isso que eles fizeram. Quando você pergunta como apoiam, não eram linhas de comunicação. Eles permitiram que a liderança deles, o quartel-general deles, ficasse no Catar. Isso não é manter uma linha de comunicação. Este é o quartel-general. É o quartel-general. O mesmo aconteceu com o Hamas. Agora, em relação à Al-Qaeda, eles aplicaram uma tática que foi relatada por alguém que foi preso pela Al-Qaeda e libertou jornalistas. Badnus. Eles sequestravam, a Al-Qaeda sequestrava pessoas ocidentais e então o Catar pagava para que eles fossem libertados, um mecanismo para apoiá-los financeiramente, para apoiá-los. Era A mesma coisa com os reféns americanos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria na Síria. Foi o Catar que negociou a libertação deles em troca de milhões de dólares que o Catar pagou ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria por cada refém. Exatamente. Eu quis dizer o refém libertado antes. Um sistema de apoio, aparentemente, de pessoas bem intencionadas. O Catar se destaca em ser o incendiário que finge ser o bombeiro. E eles têm permissão para fazer isso. E a responsabilidade é principalmente das agências de inteligência que sabem o que está acontecendo na medida em que sabem. Não vou exagerar nisso. Eles não sabem, como eu disse, o que um taxista sabe aqui em qualquer lugar sobre o que representa o Catar. Em todo lugar no mundo árabe e muçulmano, e não só no exército, onde há uma batalha entre islamistas e secularistas, o Catar está do lado dos islamistas. Sudão, Egito, claro, a grande batalha pela irmandade muçulmana até conseguirem colocar o presidente deles como presidente do Egito, mas acaba caindo na maioria das vezes. E na Líbia, na Tunísia, no Marrocos, em todo lugar eles estão do lado dos islamistas. E essa é a tragédia. Eles arrastam todo o mundo muçulmano para o Islã do século VII. E isso não é um perigo só para o Ocidente, é um perigo para o mundo muçulmano. Agora quero explicar de onde isso se desenvolve. Quero fazer uma pergunta e, se possível, relacione sua resposta, pois você mencionou que eles também ameaçam todo o mundo muçulmano. Então vimos em 2017 que todos os vizinhos do Catar e o Egito basicamente declararam guerra a eles em tudo, exceto militarmente. E os Estados Unidos os salvaram. Certo. Então, antes de chegarmos à parte dos Estados Unidos salvá-los, a questão é que Mohammed bin Salman na Arábia Saudita, NBZ nos Emirados Árabes Unidos, os Bahrenitas, os egípcios sob o comando de Sisi e todos os outros disseram: não vamos ter nada a ver com vocês. Não permitiremos que vocês sobrevoem nosso espaço aéreo, então o único corredor do Catar era sobre o Irã.
nós vamos impor um embargo total a vocês e foi tudo o que podiam fazer para sufocar o regime do Catar, exceto ir à guerra e invadir. E o que era necessário era o apoio americano. E, na verdade, enquanto faziam isso, acho que foi em janeiro de 2017, quando Donald Trump chegou a Riad para sua visita lá, sua primeira visita como presidente americano, e depois ele foi de lá, famoso, para Israel em um voo direto. Mas havia dúvidas sobre o que os Estados Unidos fariam. E a expectativa dos sunitas era de que os Estados Unidos ficariam do lado deles. Então, o que aconteceu? Talvez possamos usar isso para entrar no que veio depois. O que o Catar faz em relação ao Ocidente? Ok. Então, o que aconteceu depois, se você ler o livro de Jared Kushner, é que ele interveio para mediar um acordo entre esses países para forçar um acordo americano com o Catar que impediu toda a operação contra. Com que objetivo? Perdão? Você quer dizer só pela paz ou sem pensar no motivo real pelo qual todos esses estados desapareceram? Não vou fingir que sei o motivo disso. Eu não li. Me desculpe admitir, eu não li o do Jared. Não consigo imaginar o que Jared Kushner pensava. Houve informações no passado, saiu na mídia, de que ele conseguiu 1,4 bilhão de dólares para o próprio bolso para salvar o prédio dele na 6ª Avenida, número 666, que faliu. Não acho que essa tenha sido necessariamente a razão. Havia muitos motivos. Mas Jared, desde que saiu, conseguiu, eu acho... Não, isso foi antes. O que quero dizer é que ele é um grande parceiro dos sauditas, que investiram mais de $1 bilhão no fundo dele. Então, por que fariam isso? Eles investiram muito menos. O Catar investiu muito mais. Mas o principal é que os sauditas perceberam que os Estados Unidos ficam do lado do Catar. O que sobra para eles fazerem? Sabe, o presidente Trump, esse é o acordo do Trump, não o acordo do Biden. Que é o refém? Acordo? Ouço deputados e senadores tentando se afastar, dizendo que é coisa do Biden. Não é. Total responsabilidade. É a pressão do Trump, não do Twitkov, mas a pressão do Trump. E ele forçou o acordo sobre nossos cadáveres. Essa é a verdade. Temos que admitir isso. Agora, voltando àquela época, ele pode achar que está se livrando de uma guerra da qual não precisa, especialmente para passar a posse do partido com tranquilidade. Mas o que vai acontecer é que todos aqueles que deveriam e já se distanciaram, vendo que ele está indo com os inimigos deles agora, depois do que aconteceu, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, eles vão para a Rússia e a China. Não existe América. América não existe. Estou dizendo que a decisão por parte do Trump sobre Jared Bush. Não, você está dizendo que é o que estamos vendo agora com Witkoff e Trump chegando? Sobre esse acordo de reféns, que é uma continuação da recusa deles em confrontar ou reconhecer o que o Catar está fazendo, que remonta àquela mediação de 17 de janeiro, ou como você quiser chamar, recusa em apoiar a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e os outros, que estavam tentando forçar o Catar a parar de agir como está agindo, que é como o principal financiador, agente e sede do jihad sunita global. Como o autor cultural do Hamas, isso não vai permanecer, as consequências são enormes. Não vai permanecer uma guerra local da qual ele se livrou. O que entre Israel e Hamas? O acordo com o Hamas, sim. Isso vai se espalhar com consequências que vão afetar a posição dos Estados Unidos no mundo. O Estado saudita vê isso, os Emirados veem isso, os russos veem isso, os chineses veem isso. O que eles veem é a falta de poder para apoiar seus amigos, seus aliados e a rendição aos seus inimigos. E isso vai ter um efeito nas políticas deles. Como foi o Catar, que é verdade, eles são muito ricos, extremamente ricos. Eles têm uma quantidade enorme de dinheiro.
Eles têm muito dinheiro líquido porque vem do ouro líquido do petróleo e, claro, do gás. Mas a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também têm. Então, o que é? O que há de específico ou único sobre o Catar que consegue cativar tantas pessoas no Ocidente que depois se recusam a ver ou ouvir qualquer coisa sobre o que o Catar está fazendo? O que é que eles fazem? Catar O que é que eles fazem de diferente? é a ideologia. Eles exigem um preço pelo apoio deles, pelo dinheiro deles, pelas atividades deles. Bem, os sauditas não fazem a mesma coisa? Não é um preço econômico, eles exigem um preço ideológico, político. Essa é a grande diferença. Os acordos com a Arábia Saudita ou com os Emirados Árabes Unidos são puramente econômicos. Esses com o Catar são ideológicos, eles exigem esse preço. Qual é o preço? Qual é o preço? Para se alinhar com as políticas de apoio a organizações terroristas. Mas, sabe, quero dizer, os ocidentais que estão, por assim dizer, encobrindo o Catar, aposto que se você falasse com a maioria deles, eles diriam, nós não estamos alinhados com terroristas. O Catar é um grande investidor em universidades americanas e realiza trabalhos importantes para os pobres. Não consideramos eles um estado patrocinador do terrorismo. Não vemos assim. Eles contariam uma história para si mesmos. Como Nick Musin, que era operador republicano, e depois passou a atuar para o Catar, trazendo vários republicanos para a operação de influência do país, especialmente a partir de 2016. Sabe, se você dissesse para ele, sabe, Nick Musin, você está facilitando, você está servindo como uma ferramenta para o jihad global, ele negaria. Ele diria, eu nunca fiz nada em nome do terrorismo. Claro, porque não precisa. Tudo o que ele precisa fazer é apoiar o Catar. Só isso. E suponha que eles aleguem estar fazendo o bem. Ele pode negar que o Catar está apoiando organizações terroristas? Ele não pode negar isso. Deixe-me dizer isso. Ele pode, pois o Departamento de Estado se recusa a designá-los como Estado patrocinador do terrorismo. Por que o mundo não sabe? Eu escrevi isso por causa do grande encobrimento pelos governos. Todos os governos encobrem para eles. Por quê? Dinheiro, só dinheiro, quero dizer. Dinheiro e política. Deixe-me dizer uma coisa para explicar isso. Quando a União Soviética colapsou e surgiu o que Charles Scouten e a falecida Charlotte Kamal chamaram de momento unipolar, isso durou apenas 10 anos, até o 11 de setembro. 2 estados se levantaram para confrontar o movimento unipolar dos Estados Unidos. Esses foram o Catar e o Irã para criar o Polo Muçulmano. O Polo Muçulmano o quê? Polo. E um polo que é econômico e, claro, ideológico, com apoio a quem representa o Islã do século VII. Nós sabemos que isso é o Catar e todos os seus representantes, como o Irã e seus representantes. E esse é o papel do Catar desde então, criar o polo muçulmano anti-América, anti-civilização ocidental. Quando eles compram seu caminho para dentro das universidades, você vê o que as universidades estão ensinando, o que elas apoiam junto aos estudantes sobre... Isso, eles dão dinheiro para Georgetown, para Carnegie Mellon ou para qualquer uma dessas Texas, ANL. Então, eles conseguem uma mudança no currículo. Então, em vez de ensinar a verdade sobre Israel ou o Oriente Médio, né, ou até mesmo sobre a América, você tem isso, de modo que eles estão financiando a corrupção do sistema de ensino superior americano. E a corrupção de outras instituições na América e em Cornell. E a Câmara e o Congresso. Tivemos o senador Menendez sendo subornado por eles. O caso já tinha sido encerrado, mas... Catar, não, Egito e Catar. O Catar estava lá. O Catar ousou espionar legisladores americanos.
Eles contrataram um ex-oficial da CIA, Kevin Choker, para espionar senadores e deputados. O Catar se permite, o Congresso tomou o acordo, o Departamento de Justiça exigiu que eles registrassem a Al Jazeera como, de acordo com as leis Fará, como um agente, porque eles pertencem ao governo. Eles não nos mataram, apenas ignoraram, não fizeram isso. Sim, e não havia ninguém no governo para obrigá-los a fazer isso. É isso que eles... Porque todos recebem dinheiro do Catar. É propriedade do Catar. Não, estou dizendo todas as pessoas que se recusam a fazer qualquer coisa em relação ao Catar. A abordagem geral do governo em relação ao Catar é que ele é um amigo, um mediador. Não deveríamos usar essas palavras aqui como besteira, mas isso é totalmente insano. Totalmente insano. E quando alguém como Richard Clarke sai do cargo, ele coloca isso em um livro. Existem outros livros. McMaster, o general McMaster, diz em suas memórias que entrou em conflito com Tillerson sobre o Catar. E ele diz, eu não disse ao presidente que Tillerson não cumpre suas instruções. Eu não disse ao presidente. Por quê? E ele diz que o presidente disse ao emir de forma enfática para parar de financiar o terrorismo. Esse era o Trump. O Catar ainda financia o terrorismo? Nem um pouco. Eles violaram as instruções deles, sim. Estamos enfrentando aqui uma situação de perigo muito sério para Israel e para o povo judeu, porque eles estão ativos em todo o mundo. E se não pararmos o Catar, há um perigo sério para a nossa própria existência. Quero dizer, Israel e a diáspora judaica, então eles estão ativos lá. Explique brevemente a atividade na diáspora judaica, pois depois podemos falar sobre Israel. Todas as organizações, todos os grupos que são ativos contra judeus em qualquer lugar, se você observar, vai encontrar algum apoio do Catar por trás deles. Eles dão dinheiro para organizações, um número interminável, incontável de organizações. Eles financiam estudantes pela justiça na Palestina, uma das principais. Isso, claro, são muitas, não só essas, são muitas demais. Mas eles apoiam o antissemitismo contra judeus no mundo. Essa é a ideologia do Hamas. Essa é a ideologia. E não é só isso. Eles também financiam, não é só a Al Jazeera em inglês, que também é um grande órgão de disseminação do antissemitismo no Ocidente. Eles também financiam muitas organizações de mídia americanas ou algo assim, porque eles têm a Al Jazeera em inglês como uma equipe de base para esses ex-alunos da Al Jazeera que depois foram recrutados pelo Washington Post. Então, o Washington Post se torna a Al Jazeera e vira mais um órgão de propagação do mesmo discurso antissemita vil que a Al Jazeera divulga, que o Catar está financiando. O Washington Post tendo como escritor Khashoggi. Certo, que era um agente do governo do Catar. Claro. E espere, e quanto a, só rapidinho, o Catar e Pierre Omiadar, acho que é esse o nome dele, o patrocinador do Tucker Carlson, você sabe... Não sei qual é a relação deles com a Takara. Porque ele é iraniano e está financiando. Não, eu não sei, mas eles ficam do lado do Irã. 100% nós vamos publicar um relatório completo sobre isso. Eles ficam do lado do Irã, ficam do lado da Turquia e ficam do lado de qualquer potência muçulmana para criar esse bloco muçulmano anti-americano em todos os sentidos. E eles fazem o jogo da enganação com a América, que é muito fácil de enganar. E outros, veja, inclusive israelenses, se você perguntar para israelenses na rua sobre o papel do Catar, só agora está começando a aparecer, eu venho gritando isso há anos.
Acho que para muitos israelenses o verdadeiro despertar começou durante a Copa do Mundo, quando torcedores israelenses que foram a Doha para os jogos, muito inocentemente pensando: ah, bem, é como os acordos de Abraão, podemos ir, foram hostilizados e agredidos nas ruas. Porque eles não sabiam diferenciar o Catar de outros países árabes. Todos são do Golfo. Não, é diferente. Esses vão em direção à ocidentalização, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Externalização, mais secularismo, mais compreensão entre religiões diferentes. E o Catar segue o rahabismo, o Islã muçulmano do século VII. Então, espera, vamos falar sobre o que primeiro, Catar e Hamas, ou Catar e os Estados Unidos da América, o círculo de Trump. Por que não começamos falando de Catar e Hamas? Então, uma das coisas que vimos em Israel é que o Catar aqui também, assim como fizeram com os terroristas do Estado Islâmico, do Iraque e da Síria na Síria, eles se insinuaram nas relações entre Israel e Hamas, porque existe essa demanda americana, ocidental e da Organização das Nações Unidas por ajuda humanitária a Gaza, que já existe há anos. O Hamas assumiu o controle de Gaza em 2007 e está sob bloqueio por ser considerado organização terrorista por Israel e um regime. E então, você teve essa propaganda ocidental constante propagada contra Israel, de que Gaza está sob cerco. Acho que foi Tony Blair ou outro britânico importante que chamou isso de campo de concentração a céu aberto ou algo parecido. E então, Israel era atacado o tempo todo e acusado de estar matando de fome os habitantes de Gaza muito antes de 7 de outubro. E então o Catar disse: nós vamos resolver isso. Então aquilo é o que eles começaram a fazer e Israel concordou em ficar quieto, que era o que todo mundo em Gaza queria, foi começar a dar pagamentos em dinheiro, caminhões cheios de dinheiro entrando em Gaza para pagar os salários de quem quer que fosse. E essa era da maneira que supostamente encontraram para tirar a comunidade internacional do pé de Israel. E o Catar foi coroado como esse mediador ou alguém que pudesse ser responsável. E o dinheiro iria apenas para objetivos civis, e vimos que é tudo mentira. Quem prestava atenção sabia que era mentira, mas isso afastou o Ocidente das costas de Israel. E o Catar, se insinuou na corrente sanguínea do discurso ocidental sobre o Hamas e sobre Gaza. E eles eram os mocinhos, limparam a imagem do Hamas e financiaram. Assim Israel pôde dizer: ok, nos deixem em paz. Então isso acabou, claro, sendo exposto como um dos principais meios que permitiram ao Hamas construir a máquina terrorista, a máquina de assassinato que invadiu Israel em 7 de outubro. Então foi isso que eles fizeram. Uma coisa, mas explique um pouco mais a fundo sobre o Hamas e o Catar. Primeiro, vamos relacionar ao que você descreveu. A história de Gaza como um campo de concentração, como um cerco, como tudo isso, era toda uma mentira sangrenta. Eles receberam bilhões do Ocidente, não precisavam do dinheiro do Catar. Nós temos uma seção em nosso site e eu recomendo que todos deem uma olhada. Gaza antes de 7 de outubro. E isso era algo que todos os trabalhadores humanitários sabiam, todos os jornalistas sabiam. Nosso exército, que tinha drones sobre Gaza 24 horas por dia, sabia que era o oposto de uma concentração. Havia 22 institutos de ensino superior, 34 hospitais, calçadões, torres, parques aquáticos, um café para gatos, tosa para cachorros, cricket como se você estivesse em Londres, centro musical, um zoológico. Até mesmo os mercados eram incrivelmente prósperos.
Ramadã, temos um vídeo lá, todos os vídeos feitos pela própria Al Jazeera, pela British Broadcasting Corporation, pela Turquia Rádio Televisão Kurumu, os turcos, todo mundo. Era uma cidade próspera, de 5 estrelas. Nós temos um restaurante no terraço em Israel. Eles têm 2 no terraço. As torres que podiam ser vistas de todos os lugares. E mesmo assim, o chefe do Estado-Maior Senkur diz que eles estão em uma crise humanitária. Uma crise humanitária. Que crise? Não, eu só quero ressaltar aqui, sabe, que quando nossas forças entraram em Gaza agora, durante a guerra, elas entraram nessas casas, nesses apartamentos que eram palaciais, que, sabe, um garoto israelense de classe média nunca tinha visto nada parecido antes. E além dos mísseis e tudo mais, eles tinham pilhas de dinheiro por toda parte e tudo era dourado. Nossos soldados olhavam e perguntavam, o que é isso? E as roupas de grife mais finas nos guarda-roupas femininos. Quero dizer, ninguém poderia... Não é dever da inteligência dizer ao governo que não há crise, que é uma cidade próspera. E eles não fizeram isso. Nós fizemos, eles não. Claro, eles sucumbiram a mentiras e invenções. Você sabe os hotéis 5 estrelas, restaurantes, um mundo de primeira classe. Lá está o filho de Ania. Nós publicamos um vídeo dizendo que não existia uma cidade como Gaza. E essa era a verdade. E não havia necessidade do dinheiro do Catar. Então, ok. Então a mentira que produziu a... Concepcia. Sim, a mentira que produziu a suposta necessidade dos caminhões cheios de dinheiro. Isso é uma coisa. E então os caminhões cheios de dinheiro, o que eram aquilo? O que foi aquilo? Caminhões cheios de dinheiro. O que era aquilo? Sim, para contornar as regras de que você não pode dar dinheiro para uma entidade governada por terroristas. Se tivesse passado pelo Banco de Israel, nós seríamos expulsos do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Achamos uma forma de contornar isso. Por que eles precisavam receber esse dinheiro? Quero dizer, eles já eram prósperos com toda a ajuda que recebiam? Eles não precisavam desse dinheiro. Foi tudo uma invenção para permitir que o Catar conseguisse o que queria em Gaza. Agora, quero dizer, olhe para isso hoje. Pessoas que têm ligação comercial com o Catar estamos aconselhando o refém. Como o general Mordechai, que está trabalhando lá, tem outro, Butner, estou falando do que foi publicado na mídia, um cara do Mossad, em vez de levantar a voz, essa é uma entidade terrorista, eles fazem negócios com ela. Deus sabe quanto mais negócios existem em Israel com o Catar. Vai sair com certeza. Mas isso é tudo depois de todas as vítimas, depois de todo o golpe que sofremos com a rendição ao Hamas. Então, eu não aguento isso. Mas tudo bem, de não aguentar isso, vamos para a órbita de Trump e o Catar. Em 2017, os sunitas fazem uma proposta. Eles agiram primeiro e tentaram impedir isso. Todos eles, sabe, se uniram de verdade contra o Catar. E se os americanos tivessem ficado do lado deles, isso poderia ter acabado. Isso provavelmente já teria acabado. E então, a equipe do Trump não fez isso. E o que o Catar está fazendo na América? O que está fazendo com os republicanos? Qual é a relação aqui com as forças que comandam? O que não estamos vendo? Bem, nem todos os republicanos. Pelo contrário, muitos são contra... Começaram com a Abby e os democratas, são bipartidários. Sim, agora estamos tentando informar os congressistas. Talvez disso surja um novo lobby, porque... Ele agora preside a Comissão de Comércio. Porque o American Israel Public Affairs Committee colaborou com tudo isso contra os interesses do Estado de Israel e da comunidade judaica em Israel. Toda a comunidade judaica queria ser cordial. O que o Catar faz?
Ele desempenha com muito dinheiro, né, o papel de bombeiro, enquanto eles mesmos são os incendiários. Eles estão financiando os incêndios em todos os lugares, não só aqui, mas também no Afeganistão, na Líbia, na Tunísia. No Sudão há o grupo muçulmano Badr, também chamado Bohan. E tem o outro, Hemet, que é um cara secular. E ambos são ruins, claro, mas o Catar está com os islamistas. E isso acontece em qualquer lugar. Na Tunísia, eles estão com outro, com Hanouchi, e contra o cara secular Kais Saied, na Líbia. Claro, eles estão com o pró-Turquia do EBA contra Haftar. E estamos falando em todo lugar. Nenhum deles é gente boa, mas o Catar apoia os islamistas, porque o objetivo do Catar é criar um polo muçulmano no mundo. Isso é desde a época... Qual que é a relação do Catar com a China e com a Rússia? Quero dizer, sabemos que eles estão fazendo isso na América e na Europa, mas o que eles estão fazendo com os chineses e com os russos? Claro, antes de tudo, vendendo gás e tudo mais, mas eles estão fazendo política, movimentos políticos contra todas as potências não islamistas. Mas há uma sensação, eu tenho essa sensação de que o foco deles é principalmente o Ocidente, ou estou errada? Quero dizer, eles estão citando ou minando a estabilidade na China? Eles estão minando a estabilização? Não, pelo contrário. Eles trabalham com quem está no poder, contra Israel, contra a América. E a América não presta atenção nisso. Eles trabalham com a Rússia em qualquer iniciativa que seja contra Israel, contra a América. A pesquisa muçulmana é, por definição, anti-americana. Eu escrevi recentemente um artigo. Será que a pesquisa anti-americana do Catar e da Turquia vai triunfar sob Trump? Trump quer restaurar o prestígio dos Estados Unidos da América e tornar a América grande novamente. É só conversa. Não é só conversa. Ele não enfrenta Canyones. Que Groenlândia, que Panamá, Canyones, Rafiaq. Ele recua, esse é o fato. Mas quero dizer, ele não recua. Ele é um lutador e um patriota americano, não dá para negar isso. Ele quer restaurar a posição dos Estados Unidos no mundo. E ele é fácil de ser enganado. Como? Quero dizer... Pelo Catar e pela Turquia. Como isso é possível de alguma forma? Olha, eu ouvi ele dizer que agora Rússia e Irã estão fora da Síria. Bem, isso é verdade. Os extremistas dos 10% no mundo islâmico, os xiitas, que é o Irã, estão fora. E quem entra? Os sunitas extremistas, Catar e Turquia, que são 90% do mundo islâmico. Que tipo de conquista é essa? Sim, mas quero dizer, não é que eu discorde de você. Eu acho que o que aconteceu na Síria é extremamente perigoso e que Israel, sabe, assumindo, se Deus quiser, que vamos conseguir destruir as instalações nucleares do Irã e sim voltar e terminar o trabalho em Gaza. E o fato é que nos próximos 4 anos vamos enfrentar cada vez mais esse eixo do Catar e da Turquia. E você está vendo isso na Síria, obviamente. Você está vendo isso no Líbano, obviamente. E eles também estão impactando o que está acontecendo no Egito de uma forma muito, muito preocupante. E você sabe, os Estados Unidos não querem guerras eternas. É uma posição bipartidária que eles não querem mais se envolver nas guerras do Oriente Médio. Então, qual seria a jogada deles? Quer dizer, acho que sei qual é a jogada, então por que eles não estão fazendo isso? Eles vão trair Israel, o lado mais fraco será traído, como já acontece. Mas Israel é independente. Também são os sauditas, e são todos eles, certo? Porque os outros serão aliados da América, mas...
Você disse que eles não serão por serem anti-americanos. Claro, eles vão mostrar isso com o tempo. Mas a primeira coisa é acabar com Israel e parecer ser aliados da América. Israel é um problema suficiente com seus... alguma entidade minúscula que não nos incomoda. E é isso que Trump vai buscar. O lado fraco sempre perde. E nós somos fracos. E se não nos tornarmos fortes, há um perigo para Israel e para o povo judeu. Diáspora judaica. É isso que está por vir, Carolyn. E a vontade judaica precisa entender isso. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Alguém queria os nazistas, todo mundo sabia, e mesmo assim, de alguma forma, eles apareceram. Alguns estavam ocupados, outros tinham medo. Alguns eram... É assim que funciona no mundo real. E se não formos fortes, estaremos perdidos. Precisamos mostrar nossa força. E o principal alvo deve ser o Catar, né? Porque eles são a principal potência que move o eleitorado muçulmano. Agora quero lhes contar que havia um senador na Roma antiga chamado Cato. E em todo o discurso que ele fazia no Senado, ele dizia, e além de tudo isso, nós temos que Cartago deveria ser destruída. E por que eles eram como o Catar? Cartago de lenda est. É, Cartago de lenda est. E eu digo que temos que adotar a mesma coisa, Catar de lenda est. Se isso não acontecer, estamos perdidos. O Catar é forte com os turcos, com os 90 milhões, com o exército deles. O Catar não é apenas uma entidade pequena. Eles têm o poder de fazer o que fazem com o dinheiro. Mas a Turquia sem o Catar vai colapsar. Tudo bem. Bom, acho que vamos fazer isso. Acho que somos muito mais fortes do que você imagina. E acho que já mostramos... Netanyahu e o povo de Israel demonstraram determinação implacável para sobreviver e vencer a guerra. Acho que você tem razão. Todos deveriam se unir e dizer Catar de lenda est. Sem isso, é eles ou nós. É uma ameaça mortal para Israel. E o que vemos deteriorando em relação à diáspora judaica deixa claro quem financia todas essas organizações, quem cuida delas. É tão óbvio, é sabido. E houve pesquisadores, até mesmo o Político, que publicou uma pesquisa do Atlantic Council, que não são apoiadores de Israel, porque eles sabem que isso também é contra a América. E você pergunta, mas isso será contra a América? A América não vai perceber. Não no curto prazo, não no período que está por vir. Porque o tempo todo eles fazem um jogo de engano e agem como se fossem pessoas boas, fazendo o bem, fazendo isso, fazendo aquilo. Quando o Sr. Witkoff disse que o Catar está fazendo o trabalho de Deus, eu disse, absolutamente certo, com uma alteração. Não é o trabalho de Deus, é o trabalho de Alá. E é isso que o Catar está fazendo. E, novamente, como disse o ex-emir na inauguração de... a mesquita de Muhammad ibn Abdul Wahhab, no espírito dos tempos modernos. Ele repetiu isso 5 vezes. Estamos publicando um artigo sobre o Sheikh Ramosa, eu mencionei isso. Você não precisa ser uma mulher atrasada. Você pode pregar o Islã, o pior tipo de Islã, usando Prada. Tudo bem. Bem, como disseram, como Hollywood nos contou naquele famoso filme imortal da Meryl Streep, O Diabo... O Diabo veste Prada. Aí está. Tudo bem. Obrigada, Catar de Lenda S, por esclarecer esse assunto perturbador e gala. 11 de setembro, Catar. Temos que ser sérias quanto a pagar. Temos que ser sérias quanto aos fatos. Os fatos sobre o Catar falam por si. Obrigada por se juntar a nós. Obrigado, Kirman.